minha. Foi ele que criou a natureza planetária. Mas eu dou para vocês, se vocês me forem fiéis. Vamos fazer um pacto. E fazendo um pacto eu cumpro com tudo o que eu estou dizendo. E se vocês cumprirem com a parte de vocês, vocês ganharão isso, 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 isso. E qual era a única coisa que Jeová pedia dos hebreus? Que eles fossem fiéis a um só Deus dele, que eles fossem honestos, decentes, amassem e respeitassem o próximo como a si mesmo. Tudo que Jeová queria era que o ser humano crescesse. Agora, se vocês não fizerem isso, aí aparecia o lado irado do Jeová. Pegue para cara. Jeová, ele subjuga, ele impõe a disciplina. Ao mesmo tempo, é um ser profundamente amoroso, honesto e decente. Só que para nós isso é algo absurdo, porque a gente entende como Deus, o amantíssimo Pai que está além de todas essas esferas, o princípio criador, cósmico. Então Jeová é chamado na terra de Deus, mas ele é um ser extraterrestre, é um ser cósmico, de profundo poder, e que vem se dedicando à criação do Jardim do Éden, como ele chama a terra, e também a certa região de Hebron, lá na Judéia, onde ele fez diversas experiências e por aí vai. Qual é a questão? A coisa é tão clara que Jeová, quando ele convoca Maomé para escrever o Alcorão, como é que ele chama a humanidade? Ó humanos. Ou seja, mostrando claramente que ele não é humano. Estava falando com os humanos. E Maomé recitou isso lá o tempo todo, é humanos. Em resumo, a personalidade de Jeová é algo tão complexo que só depois que esta espécie de sábios um dia compreender essa figura, e essa figura vai voltar com esta, e muitos outros mestres da humanidade voltarão juntos, é que a rebelião de Lúcifer, que é um capítulo importante, mas muito mais amplo. Então a gente não consegue entender nem o nosso dia a dia aqui na Terra. A gente não consegue ter mentalidade política nem para se lembrar em quem a gente votou pela última vez. E quando a gente se lembra, a gente não tem a menor ideia do que é que essa pessoa que a gente votou fez. Nós não temos responsabilidade existencial nenhuma, coisa alguma, se respeitamos a vida, a natureza, o planeta, etc. e tal. Enquanto nós formos os seres estúpidos que nós continuamos a ser, nós não poderemos descortinar verdades profundas do passado, porque para pouco ou nada nos serve. Porque estaremos aqui discutindo e criticando Jeová, Lúcifer, quando o que hoje ocorre na Terra corre por absoluta responsabilidade nossa, desses seres. Só tentaram, entre aspas, pelo menos Jeová até hoje, só tentou fazer o bem. Lúcifer se complicou um pouco. Mas infelizmente a gente não tem como aprofundar nosso conhecimento relativo ao passado, porque no presente nós ainda somos uma tragédia na administração da vida. Se nós não nos preocuparmos com o que de fato devemos nos preocupar, em sermos cidadãos amorosos, responsáveis, nem futuro a gente vai ter. Para que cuidar do passado? Então, é esse cuidado e esse zelo que a espiritualidade tem de tentar medir. Pois se for liberar tudo a respeito do passado, nós vamos ficar tão curiosos, é inevitável. A gente vai ficar tão ligado nisso tudo e vamos continuar a ser os mesmos estúpidos, incapacitados de amar, de sermos criativos, de exigirmos de nós mesmos, apegados aos nossos conceitos, donos de verdade. Infelizmente, não podemos aprofundar esses assuntos. E observem que o pouco que é dito nessas reuniões já parece ser muito, se comparado com nada que é comentado sobre esses assuntos em outros campos. Vejo como a situação é complicada. E vejo como eu sofro nas minhas madrugadas. E
Ou me divirto. Quiser dividir, viu, Rogério? Ou me divirto. Diga para nós. A última vez que nós estivemos juntos, semana passada, você pediu para a gente ler justamente sobre Jeová. Estou pedindo a todo mundo para ler, porque essa percepção minha foi tardia, é importante. Como Deus, ele tem as suas capacidades, mas a lei de causa e efeito, ela deve campear em todo o universo, né? Pelo menos essa é a informação que a gente tem aqui a nível do nosso planeta. E eu abri justamente na parte em que Moisés escuta, né, no tabernáculo, aquela voz chamando, vai lá, né, e dá uma ordem para o sobrinho dele, Arão, se eu não me engano, né, para dizimar toda uma cidade que está próxima. E mata homem, mulher, criança, não deixa ninguém. Da mesma forma que Jericó, né, e outras cidades que o povo de Hebron, os hebreus, começaram a dominar. Com relação a Jeová, não é essa questão, ele é um Deus e tem, né, uma supremacia, mas aquelas pessoas que praticaram esse equívoco de sair, né, destruindo essas pessoas, principalmente em Jericó, como é que fica essas entidades espirituais? A gente pode dar o mesmo exemplo com relação a Moisés. Recebe no Monte Sinai, não matarás, desce no Monte Sinai, vê o bezerro de ouro e manda 3.500 conversar mais cedo com o papai. Como é que fica essas contas de karma de cada um, de causa e efeito? É esse o grande lado que é difícil para nós interpretarmos com as cores atuais da nossa cultura religiosa. Mas você resumiu muito bem. Essa é a desgraça da Terra. Tem também a comparação do Krishna, né? Krishna e Arjuna, quando ele mandou os dizimar todo mundo. E ali existe um plano espiritual para aquilo, e Arjuna não saiu nenhum lugar daquela situação. Nós só vamos entender isso se partirmos exatamente por isso que o Jean está contando, que é o que o curso de pós-graduação em espiritualidade que existe na Terra, que é o Bhagavad Gita, que é um mero capítulo do Mahabharata. Quando um dos avatares vem ao mundo e choca o nosso conhecimento ocidental, porque ele, como sendo um Deus, encheu o saco de Arjuna, que era só um semideus, um ser humano metade divino. Arjuna não queria fazer a guerra. E Krishna, que é um Deus encarnado, convenceu Arjuna para a guerra de matar. Isso nos choca. Tem muito espírita que enche a boca e diz: Krishna não pode ser um Deus. O problema é esse: nós não temos como compreender a fundo essas questões se não partirmos de uma ótica profunda daquilo que se chama espiritualização pessoal. Não é ser só espírito. Isso não significa nada. Tem muito espírita que não entende muita coisa do lado mais profundo, porque os próprios espíritos vêm ensinando a humanidade há muito tempo. Jeová, Sodoma e Gomorra, o que é dito lá em cima? Surgiu um vírus porque os habitantes dessa cidade estavam fazendo sexo com animais. E esse vírus, se não fosse destruído em loco, se espalharia e toda a espécie Homo sapiens, em menos de 10 anos, da Terra seria varrida. Qual a opção que ele teve? Destruir através de explosão nuclear limpa. Sob pena, se não assassinasse, destruísse aquelas pessoas, todas as outras pessoas da espécie Homo sapiens desapareciam. E o plano dele de manter a espécie Homo sapiens como sendo a espécie pensante para que os espíritos pudessem reencarnar nela, destruído. Krishna, se os primos de Arjuna, que era o lado mal da história, Arjuna era do lado bom, os primos eram o lado complicado. Se os Kauravas ou Kauravas ganhassem dos Pandavas, o império que eles iriam constituir naquela época impediria a história de progredir positivamente e a Terra não teria possibilidade de se reintegrar como hoje está tendo. Não tinha outra alternativa, tem que ser destruído. E é isso que Krishna dizia a Arjuna. Mas dizia o quê? Age como um ator. O karma sob a perspectiva espiritual, e é isso que o movimento espírita não aprofunda,
Porque nós não temos maturidade para isso, ele só é gerado se você se apegar ao resultado da sua ação. Olha, ele vem